Queridos inscritos aqui do canal, cada vez eu gosto mais de vocês por conta dos comentários e perguntas que são formuladas e que são muito instigantes e inspiram pesquisas e respostas e aprimoramento. Vamos ver aqui a pergunta da senhora Joana Santos. No caso do regime obrigatório de separação de bens, com casal sem filhos, o cônjuge é herdeiro? Ótima pergunta. Vamos começar lendo o artigo 1829 do Código Civil. Artigo 1829. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Inciso 1º. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado no regime da comunhão universal ou separação obrigatória de bens. Inciso 2. Aos descendentes, também em concorrência com o cônjuge. No inciso 3, aparece o cônjuge sozinho. De acordo com a minha interpretação pessoal, do artigo 1829, inciso 1, 2 e 3, que acabamos de ler, me parece muito lógico que no regime da separação obrigatória de bens, na hipótese do falecido não ter nem descendentes e nem ascendentes, se aplicaria então a ordem sucessória do inciso 3º, que é o cônjuge sobrevivente. O cônjuge foi mencionado no inciso 1, em concorrência com os descendentes. No inciso 2, em concorrência com os ascendentes. E no inciso 3º, ele foi mencionado na condição de herdeiro sozinho. E os colaterais vêm apenas no inciso 4º. E nós estamos aqui falando da ordem hereditária conforme caput do artigo 1829. Essa é a minha interpretação, mas nem sempre foi assim. E isso inspirou o enunciado 609 da 7ª Jornada de Direito Civil, que lerei agora, e onde menciona a conclusão da 7ª Jornada de Direito Civil e também a justificativa. E, perdão pelo comentário, aos meus olhos, a justificativa, ela retrata um filme de terror em termos de insegurança e incoerência jurídica. Vamos ver. Vamos ver aqui o enunciado 609 da 7ª Jornada de Direito Civil. Enunciado 609, o que diz? O regime de bens do casamento somente interfere na concorrência sucessória do cônjuge com descendentes do falecido. Isso foi decidido. Mas e por que foi decidido isso? Aqui, justificativa. Há inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca da qualidade de herdeiro necessário do cônjuge sobrevivente pelo regime convencional da separação total de bens. No dia 31 de setembro de 2015, foi divulgada pelas redes sociais a decisão do ministro Marco Buzzi, recurso especial está aqui o número, no qual o cônjuge viúvo foi afastado da condição de herdeiro necessário, nos seguintes termos. Olha só, considerando que o cônjuge sobrevivente, no caso em questão, não pode ser considerado herdeiro necessário e que a falecida não deixou descendentes, nem possuía ascendentes vivos na data do seu óbito, é inegável que a única herdeira legítima é a sua irmã recorrente, nos termos do artigo 1829, 4 do Código Civil. Tal decisão gerou ainda mais discussão entre os juristas. Cabe ressaltar que não se trata de jurisprudência dominante no STJ, pois o recurso especial tal aqui, da ministra Nancy Andrighi, citado na decisão monocrática, reconhece apenas que não há ocorrência de concorrência hereditária com os descendentes do falecido. Isso é essa a dúvida e essa, para variar, a insegurança jurídica da época em que o enunciado 609 tentou, então, responder. Vamos dar uma olhada nesta decisão a seguir aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que foi enfrentada exatamente esta situação. A situação
em que o falecido não tinha ascendentes nem descendentes, tinha um cônjuge casado na separação obrigatória de bens, e os seus colaterais, os seus irmãos, entenderam por bem disputar aquela herança. Vamos ver aqui o que foi decidido naquela oportunidade. Eu vim aqui ler direto do site do Jus Brasil, que é um baita de um site, recomendo que você se inscreva. Que tem agravo de instrumento, a indicação, o número do agravo aqui, tá bom? Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos lá. Agravo de instrumento, direito civil, sucessão, pedido de habilitação dos colaterais com o cônjuge sobrevivente. Decisão que determinou a exclusão, reconhecendo a impossibilidade de concorrência com o cônjuge, negando, então, o pedido dos colaterais, dos irmãos. Ante a ausência de descendentes e ascendentes, artigo 1829, ordem de vocação hereditária. Sucessão do companheiro que deve seguir a mesma regra da sucessão do cônjuge, que na qualidade de herdeiro necessário afasta a concorrência dos parentes colaterais, recebendo a totalidade da legítima, nos casos em que não concorra com descendentes ou ascendentes. A jurisprudência, inclusive, tem admitido a aplicação do 1829 do Código Civil, não somente para o cônjuge, mas também para o companheiro, colocando-os em igualdade de sucessão, de igualdade na sucessão, ausência de controvérsia, desprovimento do recurso. Para mim faz todo sentido que, na ausência de descendentes e ascendentes, o cônjuge seja o herdeiro, o terceiro, porque ele é o terceiro na lista sucessória. Como eu falei lá atrás, ele está concorrendo com os descendentes no inciso 1 do artigo 1829, está concorrendo com os ascendentes no inciso 2º, e ele está sozinho no inciso 3º, e os colaterais vêm apenas em 4º lugar. Para mim isso faz todo o sentido. O que me entristece, o que me aborrece, o que me deprime, é que o judiciário não respeita a autonomia das vontades, o Estado não respeita. Nesta decisão aqui, a título de informação, a título de fundamentação, o cônjuge sobrevivente foi promovido na condição de herdeiro necessário. O fato dele ser herdeiro não significa que ele precise ser herdeiro necessário. E aí, o cônjuge foi que, no regime da separação obrigatória, nem herdeiro necessário era, nem herdeiro seria, passou a ser não apenas herdeiro, mas como herdeiro necessário. De modo que, na hipótese, de acordo com esta decisão que lemos agora aqui, na hipótese de uma pessoa pretender deixar por testamento 100% do seu patrimônio para os seus colaterais, existe o severo risco de que esta vontade não seja respeitada. E isso, dependendo das circunstâncias, pode causar grandes injustiças. Conforme muitas vezes eu falo aqui no canal, a vida é dinâmica e cada um tem os seus motivos. Vamos imaginar, eu tenho um baita de um patrimônio, mas eu só tenho esse patrimônio, só consegui juntar esse patrimônio graças ao auxílio que recebi do meu irmão. E aí eu faleço. E eu deixo um testamento deixando tudo que eu tenho para o meu irmão. E aí eu sou casado pelo regime da separação obrigatória de bens. E como a regra legal é essa que nós conhecemos, eu não me preocupo em tomar outras medidas, eu não me preocupo em passar os imóveis em vida, não me preocupo em tomar alguns cuidados, porque eu acreditei no texto legal. E aí eu faleço, e a minha vontade, que era de deixar 100% dos meus bens para o meu irmão, que talvez tenha sido a pessoa que viabilizou a formação daquele patrimônio, essa minha vontade não será respeitada pelo Estado. E aí, de acordo com a lógica desse julgado que nós lemos agora, a minha cônjuge ou o meu cônjuge atual, que talvez tenha se casado comigo na semana passada e que não cooperou em nada na formação daquele patrimônio, receberá a herança como se herdeiro necessário fosse. Esta é a minha crítica
parcial ao julgado que acabamos de ler. E o meu elogio também parcial, por óbvio, é o de não deixar de aplicar a ordem sucessória conforme o artigo 1829. Então nós temos ali uma decisão que, ao meu ver, é correta, mas com uma fundamentação que, ao meu ver, é assustadora. Qual a sua opinião sobre isso? Um grande abraço e até o próximo vídeo.